Paraná Clube pedindo passagem. Jogou no sábado fora de casa, perdeu para a equipe do Sport pelo placar de 1-0 e perdeu também a liderança do Campeonato Brasileiro da Série B. Quem acompanhou esse jogo foi o Washington Silas de Graff. Olá, Moura. Olá, amigos ligados ao Placar Transamérica. Um forte abraço. Estamos chegando na segunda-feira com as informações do tricolor da Vila Capanema e o Paraná Clube, que conheceu a sua primeira derrota na Série B no último sábado, jogando lá no Barradão. Acabou sendo derrotado para a equipe do Vitória por 1-0. E o Paraná, que já vinha da eliminação na Copa do Brasil na última quarta-feira para a equipe do Botafogo, sem tempo para pensar, na eliminação da Copa do Brasil, já seguiu para Salvador. E aí foi, na disputa da Série B, tentar buscar os pontos fora de casa para tentar se manter na liderança da Série B. Porém, não foi possível, né? E olha que o Paraná até jogou bem, Moura. Principalmente no segundo tempo, o Paraná foi muito ofensivo, mas acabou não conseguindo o seu golzinho, pelo menos um gol de empate, ou até mesmo uma virada, em cima da equipe do Vitória. O primeiro tempo foi um jogo bastante truncado, bastante equilibrado, com poucas chances. As chances maiores do tricolor foram justamente através do Andrei, ali pelo lado esquerdo do campo, com jogadas em velocidade e os arremates, porém, sem felicidade nesses arremates. O que marcou o primeiro tempo foi a primeira polêmica do jogo, num cruzamento rasteiro do Paulo Henrique pelo lado direito. Fernando Neto, volante da equipe baiana, dentro da área, tenta dominar, a bola sobe, toca na sua mão e o árbitro acabou não marcando pênalti, o que foi muito contestado pela equipe paranista. Para o segundo tempo, aí o outro lance polêmico, aos 18 minutos, 19 minutos do segundo tempo, também no arremate de fora da área da equipe baiana, a bola bate no costado do Fabrício e vai para escanteio, porém o árbitro entendeu que tocou no braço do Fabrício e decretou o pênalti a favor da equipe baiana, o que gerou muita reclamação também da equipe tricolor. O árbitro, o senhor Pablo Ramon Pinheiro, E aí, aos 21 minutos, o pênalti foi convertido pelo Léo Ceará, bateu muito bem ali, deslocando o goleiro Alisson, estabelecendo 1-0. A partir daí, Alan Al fez diversas modificações no sistema ofensivo do tricolor, tentando fazer o abafa. E fez o abafa até o último minuto, porém não conseguiu o gol do empate. E com isso, o Paraná volta para Curitiba com a sua primeira derrota na Série B. Mas sem tempo para pensar nessa derrota, o Paraná Clube já entra em campo amanhã às 19h15, na Vila Capanema, enfrenta a equipe da Ponte Preta. Mas daqui a pouquinho a gente retorna com mais informações do tricolor aqui para o Placar Transamérica. Washington Silas de Graff, nosso repórter que acompanha o dia a dia do Paraná Clube, trouxe todas as informações com relação a essa derrota do Paraná fora de casa. Mas o nosso analista, o nosso comentarista também está pronto. Ele pede passagem, vem com a sua experiência, não os cabelinhos brancos do Brasil. Mas esse já perdeu um pouquinho os cabelos, já foi modelo, era cabeludo, jogador, enfim, aquela coisa toda. Mas agora, Jairo Silva, grande Jairão, vem analisando a derrota do Paraná Clube para a equipe do Sport. Boa tarde, Jairo, seja bem-vindo, irmão. Olá, Moura Júnior, grande abraço a você, amigos do Placar Transamérica. Estou aqui para falar do jogo do Paraná Clube no sábado, lá em Salvador, quando perdeu para o Vitória pelo placar de 1-0. Aliás, o resultado em si não disse o que foi o jogo. O Vitória não fez nem por merecer ganhar o jogo. Fez um gol de pênalti, um pênalti que, na minha visão, não marcaria, porque a bola é verdade que bate no braço do zagueiro Thales, mas ele, ao se defender da bola, levanta, uma coisa normal, uma movimentação normal, e a bola bate no braço dele, e o árbitro Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro, do Rio Grande do Norte, acabou dando a penalidade máxima, e com isso o Vitória venceu por 1-0. O Paraná não fez o mesmo jogo que fez contra o Botafogo, é bem verdade. O jogo era fora, uma outra partida, Série B, campo do adversário, uma série de fatos que levou o Paraná a ter uma conduta diferente daquela que teve contra o Botafogo, quando ele precisava reverter o resultado e teve um volume enorme de jogo. E aquele jogo contra o Botafogo, ele desgastou bastante o time do Paraná, que começou a partida em Salvador cauteloso, atrás, esperando o Vitória tomar a iniciativa. O Vitória até começou a todo vapor, com muita intensidade ofensiva, mas não chegou a criar, a rigor, nenhuma grande oportunidade de gol, não. E o Paraná depois equilibrou a partida. Foi para o intervalo com 0-0, e aí voltou para o segundo tempo, e aí já veio o desgaste, que é natural. E no desgaste, aí o técnico se obriga
a recorrer ao banco de reservas. E o banco de reservas do Paraná, tenho dito isso aqui constantemente, convenhamos, não está à mesma altura do 11, né, que o técnico Alan Al opta como ser esse o titular. Aí foi mexendo no time, tirou o Militão para colocar o Michel, depois saiu os 2, 3 da frente, né? O Andrei saiu, o Bruno Gomes saiu, o Gabriel Pires saiu, e depois o Johnny Douglas também deixou o campo. Aliás, o Michel entrou no lugar do Johnny Douglas. O Marcelo, atacante, entrou no lugar do Meritão. E as substituições não surtiram muito efeito. Muito embora o Paraná tenha encerrado a partida de forma mais ofensiva, atacando, finalizando. O Bressan, para se ter uma ideia, o melhor jogador do Paraná Clube, né? Sem dúvida nenhuma. Só ele, de 5 ou 6 finalizações já no final da partida, ele finalizou 5. E transformou no final do jogo o goleiro do Vitória, Ronaldo, como o melhor da partida. Então foi um jogo assim, atípico, né? É possível dar o desconto do desgaste, do jogo intenso que o Paraná fez com o Botafogo, para essa derrota lá em Salvador. Mas foi uma derrota que não pode abalar o time do Paraná, não. Ele está na parte de cima, tem feito bons jogos, mas fica o alerta. O Paraná precisa de peças para o setor ofensivo. Gabriel Pires, Bruno Gomes, Andrei, eventualmente vão fazer boas partidas como já fizeram, mas não tem sequência, não mantém regularidade. E quando você observa no banco de reservas e vê o Anderson, Marcelo, Michel, é muito pouco, não está no mesmo nível, e isso tem um preço, né? Tem um peso danado, porque não é sempre que o Alan Al vai contar com a mesma formação. Hoje é possível dizer, Moura e amigos do Placar Transamérica, que o Paraná tem um bom time, mas não tem um bom elenco a pique de disputar as primeiras posições na Série B do Campeonato Brasileiro. O Paraná ainda está entre os 4 primeiros colocados. Acho isso importantíssimo. O que tem agora é preservar essa colocação, mas com uma boa injeção de ânimo, não é? Mostrar aos jogadores que é possível chegar, mas que a diretoria tem que se movimentar no mercado, disso não há a menor dúvida, para qualificar esse time do Paraná, se quiser realmente lutar pelo acesso nesta temporada. Grande abraço, Moura. Abração, amigos do Placar Transamérica. Vamos até a Vila Capanema. O Paraná Clube também se prepara no meio de semana. Tem compromisso pelo Campeonato Brasileiro da Série B. O técnico Alan Al vai tentar acertar o time após essa derrota para a equipe do Vitória. Mais informações do Tricolor, nosso professor Washington Silas e Grafi. Olá, Moura. E de retorno aqui no Placar Transamérica com mais informações do Tricolor da Vila Capanema. O Paraná que conheceu sua primeira derrota na Série B nesse último sábado, jogando lá contra a equipe do Vitória no Barradão, né? E nesse jogo o que foi o destaque foi justamente a arbitragem do senhor Pablo Ramon Pinheiro, né, que não marcou um pênalti a favor do Tricolor e que marcou um pênalti duvidoso, né, a favor da equipe do Vitória, que consolidou a vitória da equipe baiana sobre o Tricolor paranaense. Mas o Paraná foi bastante ofensivo, criou muitas oportunidades, principalmente com o Renan Bressan exigindo grandes defesas do goleiro Ronaldo, mas isso não foi suficiente para que o Paraná conseguisse pelo menos um pontinho jogando lá em Salvador. Para esse jogo, o técnico Alan colocou o Alisson no gol, Paulo Henrique na lateral direita, a dupla de zaga Thales e Fabrício, e na lateral esquerda Jean Vitor. No meio de campo, Johnny Douglas, que depois foi substituído por Michel, Igor Militão, que depois foi substituído por Cal, e o Renan Bressan. E na frente, Gabriel Pires, que depois foi substituído por Marcelo, Bruno Gomes, substituído por Thiago Alves, e na esquerda o Andrei, que foi substituído pelo Anderson. Mas enfim, Paraná segue agora ainda dentro do G4, perdeu a primeira colocação nessa rodada, mas ainda permanece dentro do G4 e agora tem o desafio contra a Macaca, né, contra a Ponte Preta, jogando na Vila Capanema, amanhã, 19h15. É o Paraná agora tentando recuperar em casa os pontos que não conseguiu trazer lá de Salvador. São essas as informações do Tricolor. Retorno com vocês aí nos estúdios do Placar Transamérica.